Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante e vamos ver esse vídeo também que é super interessante ao lado, certo? Que mostra aí uma residência subterrânea amadora. E a gente vai discutir um pouco sobre isso e eu quero explicar algumas coisas aqui. O bate-papo vai ser bom. E tudo isso é baseado não neste vídeo, mas nessa pergunta aqui que me fizeram no vídeo passado. Então, um rapaz, ele me perguntou o seguinte, olha só. Não te reconheço mais, professor Afonso. Lembro do senhor morando num lugar esmo, produzindo a própria energia, alimentação, caçando, trocou tudo pelo luxo. Oh boy! Era uma false flag, false flag. De uma certa forma me ajudou, pois eu escolhi esse estilo de vida como opção. Área segura com sustentabilidade, Jesus Cristo é simples. Esses Stargates, as baterias não seriam corpo? Bom, então vamos lá. A questão da bateria, todo mundo sabe que em algum momento no futuro vai ser o corpo das pessoas. Mas essa questão aí, ó, do rapaz dizendo o seguinte: se eu sou uma false flag, uma bandeira falsa, vou lá, digo uma coisa e faço outra. E isso é interessante, né? Porque assim, isso rende muita conversa, pessoal. Rende muita conversa sobre várias coisas que eu aprendi no tempo que eu fiquei sem energia elétrica, certo? Porque foi assim, teve um período que eu produzi realmente a minha própria energia, né? Nesse período eu tinha vários painéis solares, uma bateria explodiu, já contei para vocês, tipo assim, na minha cara, inclusive. Graças ao Criador não aconteceu nada. E foi um período interessante, tá? Foi um período interessante, aprendi muita coisa. Foi um período muito legal. E produzindo meu próprio alimento, eu tinha muitas galinhas na época, tinha umas 20 ovelhas, tinha 2 vacas leiteiras, tinha 10 colmeias de abelha, eu plantei muitas árvores frutíferas, né? A primeira vez eu plantei 300 árvores, né? Morreu quase 90% a primeira vez. A gente erra, né? A gente erra. Para acertar, a gente tem um processo de acertar, errar, tal, tudo mais. E tudo mais, beleza. E aí, com isso, eu me isolei um pouco da sociedade. Depois, eu resolvi dar um passo 2. Eu falei, não, produzir energia é complicado. Usei um mínimo de energia, fui para um ambiente esmo, como ele disse ali, né? No meio de uma floresta, né? Uma clareira grande aberta assim, e usei só 4 painéis solares. Era só para ter um mínimo de energia, um mínimo, certo? E não era o suficiente para fazer funcionar sempre a geladeira e uma lâmpada. Então tinha gerador, tal, tinha um monte de coisa. Todo mundo soube aí dessa fase que eu tava com sabe como é que é? Aquela vibração apocalipse, né? Até porque a época daquela pandemia chinesa o negócio foi meio esquisito, todo mundo sabe disso. E para mim parecia que estava acontecendo alguma coisa ali, claramente, tudo bem. E eu sei que a inversão do campo magnético vai acontecer em curto prazo. Quando eu digo curto prazo, não significa um ano, certo? Em termos geológicos, eu não estou falando geológico da ciência moderna, em termos geológicos, pessoal, até das coisas abruptas, a gente sabe que a gente pode ter aí 200, 300, 400 anos, isso é curto prazo, certo? É muito curto prazo, mas ainda assim, para a nossa vida é um tempo longo, né? Pois bem, e aí o que aconteceu? Então eu me afastei dos negócios, fiquei só cortando lenha, certo? Eu fiz um curso sobre isso, inclusive, sobre cortar lenha, tirando o leite da vaca, fazer alguns vídeos para o YouTube e tudo mais. Só que, nesse meio tempo, as minhas empresas continuaram funcionando, certo? E outra coisa, eu nunca vim aqui no YouTube e nunca falei que era pobre, certo? Nunca falei isso. Longe de mim falar uma mentira desse tamanho. Já fui no passado, quando eu era criança e tudo mais. Depois, quando eu me casei, ainda era. Depois, abri uma empresa de geofísica, certo? Por isso que eu vivo falando assim, eu ganhei mais dinheiro com o modelo do globo do que a maioria dos globaloides pensa, né? Porque eu conheço o modelo, né? E ganhei muito dinheiro, certo? Muito antes de eu pensar que existia YouTube, muito antes, eu nem sabia, eu assisti YouTube depois que eu mudei para os Estados Unidos. O primeiro vídeo que eu assisti do YouTube foi o Olavo de Carvalho. Mas muito antes de eu saber que existia YouTube, certo? Eu não assistia nada pela internet, eu comprava DVD, essas coisas. O que acontece? Muito antes disso eu já tinha minha empresa, muito antes disso, certo? Eu já, vamos dizer assim, tinha uma vida tranquila, né? Eu morava numa mansão suspensa em São Paulo, eu ia no Costão do Santinho de avião particular. Pô, meu, eu ganhei bastante dinheiro, né?
Tá bom. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi abrir uma empresa, né? No Canadá, fui para o Canadá para comprar uma empresa. E aí, tava assim na boca do gol para comprar a empresa, tinha ali uma boa relação com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá e tudo mais. Só que acontece, eu vendi um serviço para uma empresa americana, certo? E eu não queria fazer o serviço, porque, puxa vida, é um estresse, e tem que fazer relatório em inglês, meus relatórios são tudo padronizados em português, me dá um trabalho e tal. E aí eu peguei e coloquei um valor, tipo assim, no teto, assim, aqui só pra dizer que eu não mandei uma proposta. Mandei uma proposta lá de 2 folhas e um valor gigantesco. E no dia seguinte o pessoal falou assim, você tá contratado, pode mandar bronca aí, faz o serviço. No final das contas, né, eu cobrei caro, mas vou contar uma dica para vocês aqui. Depois o cliente me disse que com o serviço que eu fiz, ele economizou, se eu não me engano, foi 50 milhões de dólares. E ele falou assim, ele ficou muito feliz comigo e eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, pô, eu ganhei um bom dinheiro, o cara ganhou 50 milhões ali de economia, então tá ótimo, né? Tá bom. Então foi assim um serviço legal, só que como eu cobrei alto, eu pensei assim, pô, nos Estados Unidos, os caras estão pagando bem, né? Então, eu vou conhecer os Estados Unidos, tal. Eu tinha também que ir para uma reunião com esse cliente nos Estados Unidos. Então, quando eu desci nos Estados Unidos, eu desci em Miami, né? E aí, quando eu desci em Miami, eu olhei e falei assim, nossa, nunca moraria num lugar desse, é um inferno. Miami é um inferno, né? E eu pensava, os Estados Unidos é Miami, né? Só que aí acontece, eu tive que pegar um avião para ir para o lugar da reunião. E eu cheguei lá no lugar da reunião, né? E eu olhei o lugar, era o lugar mais maravilhoso do mundo. Assim, nossa, todo mundo te cumprimentava. E tipo assim, era um lugar maravilhoso. E eu pensei assim, eu nunca vi um lugar tão bom como esse. Mudou totalmente, assim, da água pro vinho, né? De Miami, né, pra cidade onde eu tava. Então eu decidi, eu fiquei, sabe, eu olhei tudo aquilo, fiquei um tempo, né? E aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, pessoal, eu fiquei depressivo. Aí minha esposa falou assim, tá cabisbaixo, você sempre foi tão animado, o que tá acontecendo? Eu falei assim, sabe o que acontece? Eu falei assim, eu acho absurdo ter que ir no posto de gasolina um frentista colocar gasolina, tem que ficar esperando o cara. Nos Estados Unidos você mesmo coloca. E nos Estados Unidos todo mundo te cumprimenta na rua. E nos Estados Unidos o pessoal ama empresário. E nos Estados Unidos... E aí eu falei assim, eu tô depressivo aqui, pô. Aí a minha esposa falou assim, então, sei lá, o que você quer fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero te mostrar os Estados Unidos. Eu quero te mostrar a cidade aonde eu fui. E eu quero ver o que você acha. Aí ela falou, tá bom. Aí minha esposa, meus filhos, minha sogra. Aí a gente foi primeiro para Orlando, né? Para os parques, essas coisas todas. E depois eu levei a minha esposa para conhecer o lugar onde eu tinha ido. Que era um lugar, assim, muito bacana, obviamente. E depois disso eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, passado aí uns dias, minha esposa estava com a cabeça baixa, assim. Eu falei, o que acontece? Você sempre tão alegre, etc, tal. Ela falou assim, depois que você me mostrou aquela cidade, agora eu tô depressiva, tipo assim, isso, aquilo, etc, tal. E aí a gente, né, ficou em dúvida se a gente ia, não ia e tudo mais. Eu contei para vocês uma história, uma vez, de um pássaro vermelho, né? Que inclusive eu vejo quase todo dia pássaro vermelho. Mas o que aconteceu foi... Deve ter muito pássaro vermelho, eu não tinha prestado atenção. Mas... o que aconteceu foi a gente decidiu mudar para os Estados Unidos. A gente mudou para os Estados Unidos, certo? Uma casa muito bacana, certo? Quando eu mudei, eu tava em dúvida entre 2 casas. Uma tinha elevador dentro. Tipo assim, uma casa gigante, né? De frente para um lago gigantesco, assim. E uma outra casa um pouco mais simples, mas era mais moderna. A gente escolheu pela casa um pouco mais simples, mais moderna, mas ainda assim era simples, tipo assim, nível... vamos dizer assim, a de luxo é 10 e a mais simples é 0. Então tava ali 9,8. Era uma casa legal. Pois bem. Aí depois, né, eu tava nos Estados Unidos e comecei a fazer as coisas por distâncias, né? Conversar por distância com o pessoal da minha empresa e tudo mais. A minha ideia era ir e voltar rápido, né? E no final das contas o que aconteceu não foi tão rápido assim, né? Porque teve uma questão lá com visto e essa coisa toda, tal. Então, né, eu cometi o erro de
contratar um advogado que falava português, que não sei se é um erro, porque tem muitos bons advogados que falam português, mas sabe aquela coisa de falar, esse advogado é bom porque eu não tenho que falar inglês, vou falar em português, o cara sabe como que te trata bem, cafezinho, aquela coisa toda. No final das contas não deu certo, contratei outro advogado. Inclusive, né, aí a única coisa que eu agradeço à NASA, porque na época, por incrível que pareça, eu tinha um bom relacionamento da NASA, e o pessoal da NASA, eu tinha marcado uma reunião na NASA, e eu falei, o cara me perguntou do meu visto, eu falei, meu visto tá demorando demais, tá com problema e tal. Ele falou assim, que empresa que fez seu visto? Quem foi o advogado? Eu falei pro cara assim, olha, o meu advogado é a empresa fulano de tal. Aí o cara da NASA, ele falou assim, já teve muita gente que teve problema com essa empresa. Eu vou indicar para você uma empresa top para você fazer o seu visto, né? Então, meus agradecimentos aí, não tenho nada contra o pessoal da NASA, inclusive o David Beverly da NASA, né? David Beverly, que fala de modelo da Terra plana, ele é da NASA. Então, mas era da NASA, né? Trabalhou 17 anos lá, mas tudo bem. E aí, né, uma coisa boa que a NASA fez, né? Me deu um bom aconselhamento aí de advogado e tudo mais. E aí eu contratei, e aprovou o visto, e aí as coisas andaram bem, né? Inclusive, eu não comprei uma patente da NASA, que estava tudo certo para comprar. Comprei várias patentes de vários lugares dos Estados Unidos, mas eu não comprei a da NASA porque um cara comprou antes de mim. Então, tipo assim, tava quase tudo certo, mas tudo bem. Mas o que eu tava falando? Bom, pois bem, então eu fui para os Estados Unidos. A minha vida não foi uma vida assim. A minha infância foi difícil, perdi meu pai com 11 anos, né? Meu pai era uma pessoa simples, minha mãe também, minha mãe cuidava do lar, então foi difícil. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ganhar bastante dinheiro, pessoal. Isso aí, por isso que eu digo assim, a maioria das pessoas que falam mal de mim, elas só existem por causa do YouTube. Elas só ganham dinheiro por causa do YouTube. Elas dependem de views, certo? E é por isso que elas me acusam do que elas fazem. São pilantra. Mas tudo bem, mas independente de YouTube ou não, eu já era uma pessoa específica, numa posição específica, conversando com um monte de gente importante muito antes do YouTube, né? Tá bom. E aí o que acontece? Imagina, né? Eu fiz minha circuncisão um pouco antes de ir para os Estados Unidos. Então, eu não sei se a circuncisão em si me ajudou a abrir um pouco a minha mente, eu estava estudando bastante. Não sei como é que foi isso, mas tipo assim, eu tive um despertar. Eu tive um despertar, comecei a estudar mais a Bíblia e tudo mais. E eu já estudava a Bíblia há muitos anos, né? E seguia já a Bíblia há muitos anos, inclusive a questão do sábado. A única coisa que eu tenho com o sábado, que é uma coisa assim que a maioria das pessoas não lidam bem, certo? É que assim, eu entendo, por exemplo, eu não trabalho no sábado, certo? Certo. Mas, se algum funcionário meu, que é de outra religião que não a minha, quer trabalhar no sábado, eu não vejo problema nenhum, certo? Não vejo problema. Mas eu especificamente, Afonso, eu não trabalho no sábado. Pronto. Tudo bem. Agora, então as coisas foram indo, né? E aí, de repente, eu comecei a ver o Olavo de Carvalho, e depois apareceu o Alex Jones, né? E apareceu um canal brasileiro também, muito interessante, que tem um pensamento diferente do meu também, né? Mas foi indo. Nisso eu comecei a ver o YouTube, né? E aí eu comecei a ver e falei assim, não, mas que curioso. Comecei a estudar e tal, tudo mais. Aí comecei a comprar livros, né? E nos Estados Unidos tem muito livro. O Brasil não tem acesso a livro, certo? A maioria dos livros que eu tinha aqui numa biblioteca, no Brasil, uma biblioteca gigante lá da USP, que é o tamanho de um prédio, para pegar um livro, para ficar 15 dias com ele, aqui eu compro por $15. Tipo assim, é barato. Então eu comecei a acessar muito livro e ver muita coisa, comecei a ler, eu falei, puxa, isso aqui faz sentido e tudo mais, tá bom. E foi passando o tempo, né? E aí eu, no final das contas, acabei resolvendo abrir um canal no YouTube, esse canal que vocês assistem aqui. Tá bom, aí foi passando o tempo, aí eu fui estudar sobre a inversão do campo magnético da Terra, que o pessoal tava falando nos Estados Unidos. Eu comecei a ver que aquelas coisas são de curto prazo. Comecei a pensar, poxa, então eu tenho que me preparar, porque Noé preparou uma arca, então, né, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí resolvi, então, abrir o canal no YouTube, né, um pouco antes disso, e comecei a conversar com vocês aqui. Sobre a ciência ser uma merda, isso eu já sabia antes, tá? Tipo assim, todo cientista sabe. Ele só não vai dizer que é uma merda
todo cientista sabe, mas não vai dizer, porque eles ganham dinheiro com isso, entendeu? Então, a ciência é uma merda, certo? Faz muita merda e está destruindo o mundo, certo? A inteligência artificial vai ajudar a destruir o mundo? Vai, certo? Vai precisar de mais usina nuclear para funcionar a inteligência artificial? Vai. Isso vai ajudar a destruir o mundo mais rápido? Vai. As praias lindas, maravilhosas que a gente tem vai virar um lixo, certo? Mas as pessoas não estão nem aí. O céu vai deixar de ser azul em algum momento e ninguém tá nem aí também. E assim vai, né? Tá bom. Então, eu vi que tinha muito problema. Eu já contei para vocês. Teve o problema, né? A minha filha teve um grande cirurgião que era professor da Universidade de São Paulo, mas também era de outro grande hospital onde eu levei minha filha, queria fazer uma cirurgia desnecessária na minha filha e tudo mais, que depois melhorou só com remedinho. Contei tudo isso para vocês, tá bom. E aí, em algum momento, quando eu percebi que a inversão do campo magnético ia ser em curto prazo, eu falei assim, ó, eu acho que até tal data, mas a gente tem que ter uma data de corte. Isso é uma coisa de empresário, tá? Tem que ter uma data de corte. Eu falei, ó, se não acontecer até tal data, tipo assim, ó, tô tranquilo. Falei ou não falei? Falei muitas vezes. Então passou um período lá de 2 anos que eu falei, ó, eu acho que vai acontecer alguma coisa nesses 2 anos. Aconteceu, por acaso, a gripe chinesa, certo? O negócio da picadinha. Então eu falei, é agora. Os controladores estão, né, fazendo as coisas para acontecer agora. Então me isolei do mundo, fui para um lugar sem energia elétrica, para refrigerar o leite, certo? Não muito leite, porque o leite eu tirava todo dia, mas refrigerar alguma coisinha que eu comprava a mais, carne, alguma coisa, eu tinha um isopor grande desses de plástico, né, que eu colocava o gelo dentro e comprava gelo dia sim, dia não. Era uma vida difícil mesmo. Tá bom. E aí, fui seguindo essa vida. Como disse o rapaz aí, ó, ele me perguntou o seguinte, mas a gente não chegou no vídeo ainda, pessoal. Tem um vídeo aqui, hein? A gente vai assistir um vídeo aqui. Esse vídeo. Mas ele me perguntou aí, você caçava, você fazia as suas coisas, tal, agora você tem uma vida de luxo. Pessoal, eu sempre tive uma vida de luxo, certo? Vamos dizer assim, desde que eu comecei a ganhar dinheiro, muito antes do YouTube, certo? E o YouTube, vamos dizer assim, não sei se vocês percebem, mas ele prejudica a minha imagem, tá? Enquanto os retardados que falam mal de mim, eles ganham dinheiro com o YouTube, certo? Eu faço vídeo no YouTube, ponho minha cara a tapa, certo? E isso queima a minha imagem para fazer negócio. Ou alguém não percebe disso? Hã? Alguém não percebe? Pois bem, todo mundo percebe, mas eles não falam nada. Tá bom, a gente tá conversando aqui já 17 minutos, mas vamos continuar conversando aqui que eu quero explicar isso. E aí passou esse período. Nesse período, pessoal, eu resolvi até prolongar um pouco o período que eu fiquei isolado, né? E foi um período que foi assim, embora tenha sido bom, um lugar maravilhoso e tudo mais, uma vez eu subi no telhado para arrumar um telhado que eu tava, na verdade, construindo para colocar madeira embaixo, era como é que se fala? Um lugar bem grande, assim, um telhado bem grande, devia ter uns 50 metros quadrados. E eu tava em cima e aí, de repente, eu tava abaixado lá no sol, martelando as telhas, que aqui as telhas são tudo de pregar, né? Tava pregando as telhas. E aí caiu uma gota de sangue no meu nariz, aí começou a jorrar sangue no meu nariz quando eu tava descendo da escada. Aí eu cheguei em casa, minha barba tava cheia de sangue, depois eu não conseguia conter a hemorragia do meu nariz, né? E aí minha esposa levou no hospital, já falei pra vocês, ela me levou no hospital, parecia o Batman dirigindo um carro, né? Foi bem... Se a gente chegar vivo no hospital, quem sabe a gente tem mais chance, né? Aí... Nesse meio tempo, eu não conseguia falar com a minha esposa, porque era assim, estourou uma artéria tão grande no meu nariz, depois eu cauterizei, não deu mais nada, mas estourou uma artéria tão grande no meu nariz naquele momento, que saía sangue por fora e entrava na minha boca e eu tinha que ficar engolindo. E se eu tentasse falar, eu engasgava, então eu ficava engolindo, e eu não conseguia falar com a minha esposa, e ela falava, tudo bem, eu, tipo assim, tudo bem. Tá bom, eu cheguei assim com uma coisa de sangue gigante, né? E eu fiquei pensando esse meio tempo, falei assim, porra, tô aqui no meio do nada, né? Se acontece uma desgraça comigo, o que minha esposa vai fazer? Vai cuidar das crianças no meio do nada? Vai cortar lenha também? Como é que vai ser? Né? Não tenho ajuda de ninguém. Tentei trazer várias pessoas para ajudar, tentei montar uma comunidade, etc. Ninguém veio, certo? Não dava. Então, ou as pessoas não eram interessantes ou qualquer coisa. Então, tô sozinho. Minha esposa tá aí sozinha. Vou morrer e vou deixar eles aí, é isso. Tipo assim... E, tipo assim, eu tinha muitas senhas que, tipo assim, minha esposa nunca se incomodou de saber quais eram as minhas senhas. Né? Hoje eu tenho um protocolo, inclusive, tipo assim, se acontecer alguma desgraça comigo em algum momento, minha esposa tem um livro com todas as minhas senhas de tudo. Tá bom. E aí o que acontece?
Meu, fiquei pensando nisso. Aí cheguei no hospital, os caras foram lá, tal. Aí eles não tinham gás pra tampar o negócio. Aí, tipo, encontraram uma gás não sei aonde. Era um hospital furré, no meio do nada. Aí colocaram lá um negócio, aí quando tampou um nariz, começou a sair pelo outro nariz. E eu continuei engolindo sangue, e o cara não sabia o que fazer, enfiou mais gás. Aí comecei a sentir as gases da minha garganta. E, pô, já era, né? Aí os caras começaram a injetar umas coisas na minha veia pra baixar minha pressão e tal. Blá, blá, blá. Aí minha pressão foi pra, tipo assim, 6/2, uma coisa assim. Falei, ó, tô me sentindo mal, mulher. Ô, abaixamos demais, deixa eu... Ajustou lá, subiu a pressão. Tá bom, e aí naquele dia eu saí com cheio de coisa no nariz, o cara falou, tá liberado, aí a gente não tem o que mais que fazer aqui e tudo mais. Tinha um feriado ainda, pessoal. E aí, um feriado, não conseguia ir cauterizar o nariz, fiquei não sei quantos dias com aquele negócio no nariz, aí fui no feriado lá, depois marquei uma consulta, o cara cauterizou com ferro quente, nunca mais deu problema, certo? Isso aí já faz quantos anos? 5 anos? Sei lá. Faz um tempo. Mas depois disso eu falei, não, eu vou recuar. Eu vou recuar, eu acho que, tipo assim, ficar isolado do mundo, tipo assim, tá sendo prejudicial pra mim, certo? E eu percebi outra coisa, tipo assim, deixa eu já tirar isso do fundo, deixa eu colocar o videozinho aqui. Eu percebi outra coisa, pessoal, eu, numa cidade, embora eu não sou fã de cidade, mas eu trabalhando, fazendo reunião e tudo mais, eu consigo produzir mais riqueza, com mais riqueza eu beneficio a minha família e beneficio outras famílias que estão trabalhando comigo, certo? Além disso, consigo gerar emprego, consigo gerar novos negócios. Poxa, é bom para mim, é bom para minha família, é bom para minha comunidade, é bom para a sociedade. Na comunidade eu digo as pessoas ao meu redor, certo? Não tô mais imaginando comunidade israelita, nada disso, porque só tem maluco. Desculpa falar, mas a verdade é essa. Eu também sou maluco, então tá tudo certo. Mas as pessoas, elas são más. Em geral, elas são más. Se eu colocar uma pessoa com você, a chance de ela te apunhalar pelas costas é gigantesca. Eu aprendi isso através do YouTube aqui, onde simplesmente eu ajudei um monte de gente e o pessoal pagou o bem com o mal. Então a gente sabe como é que funciona, certo? Um cara, por exemplo, que já falou muito mal de mim, já em muitos vídeos, já me deixou por aqui, certo? O cara resolveu fazer um projeto, me pediu recurso emprestado, emprestei mais 100 mil reais, tipo assim, uma pessoa que eu nunca vi, conhecer pelo YouTube, certo? Depois me pagou. Mas emprestei uma grana que, tipo assim, você não empresta para qualquer pessoa, e no final das contas, tipo assim, o cara faz vídeo atrás de vídeo me xingando. Então, tipo assim, ser humano é isso. Você trata bem, você sorri, você tem boas conversas, dedica seu tempo, certo? Dá confiança, depois o filho da puta diz assim, pessoas da internet a gente não conhece, ignora. Tipo assim, né? Tudo bem, então, tipo, já desisti disso, tá? Não, isso é uma loucura, tá? Esse negócio de comunidade é loucura. Tipo assim, você pode tentar fazer, alguém vai te foder. É só isso, é só para isso, mais nada além disso. Tudo bem. E aí, você vai ver um monte de gente fazendo isso aí. Um monte de gente falando mal de mim. O Afonso tem uma casa grande, etc, tal. Pô, ganhei dinheiro, vou fazer o quê? Vou morar no barraco? Faz sentido nenhum, certo? Tipo assim. Aí tudo bem, trabalho pra caramba, tipo assim, tenho estresse pra caramba, então, tipo, eu acho que privo a minha família de algumas coisas do tempo comigo, eu acho que eu tenho que recompensar eles de alguma forma. Tudo bem. E eu sei que não recompensa, tá bom? Eu sei que... Né? Mas tudo bem, é uma decisão minha, eu sou o patriarca da minha casa. Pois bem. E aí o que acontece? Olha só, a gente vai ver aqui um vídeo muito curioso, porque representa muita gente aqui. Muita gente aqui. E a gente vai chegar num ponto aqui muito chato. Eu vou pegar... Ops, aqui não é assim. Como é que eu faço aqui? Eu vou pegar este vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dele, pessoal. Porque eu quero deixar bem nítido para todo mundo o que está acontecendo aí, tá? Então vamos lá, vamos assistir esse troço aí. Vamos ver aqui onde que eu tenho que clicar. Aqui. Então o pessoal encontrou uma casa abandonada dentro de uma caverna, ok? Vamos lá, vamos ouvir juntos. Deixa eu pegar aqui a música de terror. Vamos lá, vamos ouvir isso aqui. Deixa eu ver, tá bem aqui, ó. Ó, tem uma geladeira, alguém morou ali dentro, tá? O pessoal encontrou uma caverna, né? Fez uma paredinha aqui, ó. Você vê que tem uma cozinha. Você vê que tem lugar ali para sentar. Você vê que tem lugar para dormir em algum lugar, aí você vai ver. Escada.
Bem grande, né? Você viu que tem conduíte? Olha só. Bem ali, azul, ó. Ó. Você viu aqui, alguém colocou um painelzinho solar em algum lugar, puxou conduíte, tá vendo? Devia ter tomada. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos aqui a minha conclusão. Com isso, primeira coisa, a maioria daqui pensou assim, pô, a caverna da hora aí. Eu podia construir uma coisa ali também, não é verdade? Vai dizer que você não pensou. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse vídeo foi isso. Mas depois eu pensei outra coisa, eu lembrei da questão do... eu lembrei da questão de quando meu nariz sangrou, sabe? E vocês veem aí, esse não é a primeira caverna que foi feita assim, tá? Não é a primeira caverna. Do pessoal que acredita que o apocalipse vai acontecer amanhã, não é a primeira caverna e não vai ser a última, tá? Então, durante toda a história aí, desde lá do ano de Paulo até os dias de hoje, certo? Não tô falando que foi Paulo que escreveu Apocalipse, tá? Foi João, mas não sabe-se lá se foi o João o apóstolo. Isso, existe uma controvérsia sobre isso, mas tudo bem. Mas desde lá da época do Apocalipse, o que acontece? Todo mundo tá esperando o Apocalipse acontecer. Mas não é só os cristãos. A gente tem os muçulmanos acham que vai acontecer iminentemente, tudo bem. Os judeus acreditam que vai ter um dia da ira do Criador, beleza. E os cristãos também. Mas os únicos que ficam realmente perturbados com o Apocalipse é o pessoal que lê Apocalipse. É o pessoal cristão, tá? E isso mexe com a nossa cabeça. Mexe com a minha, mexe com a sua, mexe com todo mundo. Concorda? Pois bem. Então você consegue ver aí, imagina, uma família vivendo nesse buraco aí, feito um animal. Desculpa, mas é isso que acontece, certo? É lógico, tem casas feitas na rocha, por exemplo, pelos Mormons em Utah, onde eles construem casas de 2 andares dentro da rocha. Mas do lado de fora parece uma casa, mas eles fazem explosões e faz um buraco na rocha e constroem a casa dentro da rocha, porque eles acham também que vai ter problema com o céu e tal, tudo bem. Mas o ponto são gerações, pessoal, de pessoas dedicando a vida a algo, pensando que vai acontecer iminentemente, não acontece. E passa mais um ano e não acontece. E eu vou te falar uma coisa, e sempre, agora é daqui 5 anos, é daqui 5 anos, é daqui 5 anos. Então, o empresário, eu sou uma pessoa que tem mente empresária, tem uma data de corte. Se não acontecer até tal data, tipo assim, eu não posso viver sob estresse, certo? Não posso viver sob estresse. Pessoal, o estresse, ele mata. É o maior matador da história da humanidade, chama estresse. Mata mais do que qualquer outra coisa, é o estresse. Boa parte das doenças que as pessoas têm desenvolve através do estresse, certo? O sangramento que eu tive no nariz veio por causa de um momento de estresse. Estresse físico, certo? Estresse mental também, né? Tem que preparar isso aqui, porque depois... E aquela coisa, né? Tava montando um negócio, mas não queria usar... como é que se fala? Estrutura de ferro, tinha que ser de madeira, então só os preguinhos mínimos e tal. Então, moral da história, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. O que eu percebi com o Apocalipse? Eu entendi várias coisas. Número 1, eu entendi por que várias denominações cristãs não acreditam em Apocalipse. Não é porque ele não seja um livro eventualmente verdadeiro, mas sim porque ele conduz as pessoas a um estado de paranoia muito grande. Que nem o nosso amigo aí falou assim, Afonso, você é uma red flag? Você é uma red flag? Pô, meu, o cara vai lá, vem aqui no meu canal, certo? Tem a pachorra de assistir vídeo após vídeo e aprender, certo? Aí depois alguém fala mal de mim, o filho da puta vai lá, o cara que não ensinou porra nenhuma pra ele, fala assim, você tem razão. O cara que me ensinou deve ser uma false flag. Mas você que não ensinou, você é o cara bom. Vai se foder. É por isso que eu digo, não tem como ter comunidade. Qualquer coisa que você faz, e as pessoas quando elas estão viciadas no Apocalipse, qualquer vírgula, o cara chuta sua bunda. Não importa se você emprestou dinheiro pro projeto do cara, não importa se você falou bem do cara, não importa se você indicou o canal do cara, não importa nada. A ingratidão é a principal característica desse pessoal. É a ingratidão. Pessoal, eu tenho amigos, certo?
que são de religiões totalmente diferentes da minha. Totalmente diferentes. Meu, eu tenho um amigo, desculpa aqui e tal, eu tenho um amigo que ele acorda às 3 da manhã para conversar com um anjo. Tipo assim, e eu suspeito que não seja um anjo bom, entendeu? Mas o cara, vamos dizer assim, poxa, é um amigo, entendeu? Eu falo assim, olha, eu não acho que isso tá muito bom. Mas o problema, pessoal, é o seguinte, cada um tem direito de fazer o que quiser com a própria vida, certo? Por exemplo, tem uma daquelas piadas, né? Você sabe porque o Dick Vigarista, daquela corrida maluca, sabe? O desenho é muito antigo, pessoal, esse é do meu tempo. Mas sabe por que o Dick Vigarista nunca ganha corrida? Porque ele gasta o tempo dele tentando sabotar os outros, ao invés de investir na corrida dele, entendeu? É isso, certo? E aí o mundo é assim, porque o que dá views é você tentar sabotar os outros. Então o que acontece? É uma sociedade doente. E quando a gente vê que é uma sociedade doente, acho que todo mundo concorda que é uma sociedade doente. A gente vai falar de casamento, mas a maioria das pessoas, elas são doentes. Agora, um ponto aqui. O que eu entendi com tudo isso, tá? Vamos entender alguma coisa aqui. Primeira coisa. Sim, eu tenho amigos ateus, eu tenho amigos esquisitos de todos os tipos, e eu nunca ponho uma pressão muito grande em cima de ninguém, certo? Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Se o Criador te deu o livre-arbítrio, quem sou eu para tirar o seu livre-arbítrio? Ponto, certo? Quem sou eu para, tipo assim, te chicotear para ir numa direção? Você faz se você quiser. Deixa eu contar uma outra coisa aqui, uma coisa importante. Presta atenção. Se você ouvir aconselhamentos de um bosta e você aprender tudo, você vai ser um bosta. Você entendeu isso? Tipo assim, tem gente que fala assim, tal coisa da Bíblia tá errado por tal coisa. Você olha a vida do cara é uma bosta. Tipo assim, você simplesmente ignora. Não tô dizendo que não tem pessoas más pra caramba que são bem-sucedidas. Pelo contrário, tem muita gente que vendeu a alma pro diabo e é bem-sucedida. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Certo? Tipo assim, olha, vocês sabem porque todos os políticos cedem, falam uma coisa, depois entra na política e acaba fazendo outra. Vocês sabem disso. Todo mundo aqui sabe, certo? Todo mundo sabe. Porque você só consegue entrar pra política com mega sucesso se alguém gravou um videozinho seu fazendo alguma merda, certo? Seja lá na ilha do Epstein ou qualquer coisa do tipo. Não é isso? Aí o cara vai lá, ele acredita numa coisa. Aí alguém chega lá, liga pra ele, manda um WhatsApp com o videozinho do cara fazendo merda, diz assim, você vai mudar de ideia amanhã. O cara muda, acabou. Certo? Então, assim, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. É lógico que eu prezo pela minha segurança, né? É lógico, tipo assim, por exemplo, é lógico que bom, eu prezo pela minha segurança. Eu prezo pela segurança da minha família. Mas eu acho que assim, eu me expus demais no YouTube. Foi por isso que eu, durante o tempo, eu pensei assim, por que eu tô fazendo vídeo? Tipo assim, eu faço vídeo pra um monte de gente falar que eu faço vídeo pra ganhar dinheiro. Eu falo assim, eles são retardados, não é possível. Então não, sabe uma coisa? Olha, eu vou investir mais tempo no canal de empresário para empresário, vou para as pessoas que estão hipnotizadas pelo apocalipse. Pessoal, sim, tome cuidado com a sua vida, toma cuidado com as coisas que você faz. Viva uma vida pro Criador, beleza, sabe? Mas não joga fora seres humanos porque eles discordam de você em algum ponto. Tipo assim, você também não precisa falar mal de quem só te fez o bem, não é verdade? Ai, é complicado, é complicado. Eu sou uma pessoa que aprendo com todo mundo, tá? Eu já falei aqui 1000 vezes, eu aprendo com todo mundo. Eu ouço as pessoas, porque às vezes eu ouço uma pessoa e tem alguma coisa que eu entendo da Bíblia por causa de alguma coisa que a pessoa disse, certo? Muitas pessoas falam assim, o Afonso não é cristão. Eu já falei 1000 vezes aqui e vou falar mais 1 milhão de vezes. Cristão é aquele que acredita em Paulo, certo? E no que Paulo falou, ponto. Esse é o cristão. E acredita que Jesus é Deus, ponto. Dentro disso, eu não me classificaria, ponto, ok? Já estou falando aqui, vou falar de novo. Porque tem gente que fala mal de mim dizendo assim, eu só falo mal dele porque ele está falando diferente do evangelho. Meu, a maioria das pessoas que fala isso,
tem mais respeito com o ateu do que comigo. Bando de mentiroso. Esse mundo, pessoal, ele é feito de gente calhorda, ok? Então o que acontece? A vantagem de ser empresário é que assim, você consegue ver as pessoas, consegue ver quais pessoas, tipo assim, te dão respeito, e você mantém essas pessoas para trabalhar com você. E as outras você, tipo assim, descarta. O meu erro no YouTube, especificamente, foi, dica para quem vai abrir um canal no YouTube, nunca indique o canal de ninguém. De ninguém. Porque essas pessoas, no meu ponto de vista, são infiltradas para vir pedir para você indicar seus inscritos para ir para lá. Quando eles vão lá, o cara tem a liberdade de ficar 24 horas falando mal de você. É só para isso. É para te destruir. As pessoas, uma coisa que eu entendi no YouTube, a maioria das pessoas, elas não pedem ajuda porque elas precisam de ajuda. Elas pedem ajuda para te destruir. Infelizmente é isso, pessoal. Não importa se é pastor, se é rabino, se é não sei o quê. Tipo assim, quer dizer, eu tenho um grande amigo rabino que eu até tava querendo muito fazer vídeo, mas eu não consigo tempo, né? É uma exceção, hein? Uma exceção. Inscrito aqui no canal, amigão meu. Não tô falando de você, hein? Amigão meu. Mas é uma pessoa que eu indico muito para quando a pessoa quer fazer circuncisão e tudo mais. Eu indico esse meu amigo aí. Mas é um amigão, um camarada mesmo, né? Pessoa que eu tenho muito respeito, inclusive. Né? Mas não é positivo, sabe? A maioria das pessoas, elas é como se fosse assim. Imagine o cara quer te apunhalar pelas costas, mas antes ele tem que chegar perto de você. E você não dá abertura para ninguém chegar perto de você. Então, a maioria das pessoas é assim, né? Então, infelizmente, esse é o mundo. Então a gente tem que tomar cuidado redobrado com tudo, né? Mas é isso, pessoal. Então, assim, por quê? E aí, o que acontece? Lá no canal de Empresário para Empresário, eu fiz vários videozinhos, e aí eu tô andando pela minha casa, eu chego de terno, porque eu tô sempre aqui de camisa xadrez, eu gosto da minha camisa xadrez, eu gosto da minha camisa preta, eu gosto das minhas camisas. Eu não gosto de usar terno, eu não gosto de usar gravata, ponto. Saiba, se eu for um dia na sua casa de gravata, é porque eu não te conheço, é só isso, certo? Se eu conheço uma pessoa, eu não vou de gravata, pô. É lógico. Mesmo cliente que eu conheço, eu não vou de gravata. Eu vou de gravata quando eu não conheço o cara, pô, certo? Pois bem, e na África ainda tem outra coisa. Todo mundo usa gravata, certo? É diferente do Brasil, que a maioria das pessoas não usa gravata. Você vai na USP. Na USP, no Brasil, ninguém usa gravata. Vai na Unicamp, ninguém usa gravata. Vai no ITA, ninguém usa gravata. Você vai em qualquer universidade de Nairobi, todos os professores usam terno e gravata. Certo? É diferente, né? Então, quando você vai numa reunião de negócio, todo mundo usa terno e gravata. Então, você, lógico, né? Vai conforme o figurino, né? Pois bem, mas... então eu fiz uns vídeos eu chegando em casa, antes de tirar o terno e gravata, porque tipo assim, as pessoas acham que tipo assim, eu sou um ferrapado, né, meu? Se você achava isso, sacanagem, hein, meu? Aí eu gravei uns vídeos chegando, eu cheguei em casa, eu falei assim, deixa eu fazer esse vídeo aqui. E fiz um vídeo, fiz alguns vídeos e alguém, tipo assim, quer dizer, você não é um ferrapado? Não, eu não sou um ferrapado. As pessoas se sentem mal com isso, meu. Vou te falar, se você gosta de ter amigo ferrapado, você tá fudido, entendeu? É verdade. O seu salário é a média dos 5 caras que você mais se comunica, pô. Dos seus 5 melhores amigos. Se você, seus 5 amigos é um bando de drogado fudido que não tem salário, você é o número 6, entendeu? Da roda. Tipo assim, se você vai numa roda pra conversar com 5 fudidos, assim que você chegou o 6º fudido. A verdade é essa, pô. Então, assim, eu sabendo disso, estatisticamente, as 5 pessoas que você mais conversa, a média do salário delas é o seu salário, tipo assim, eu prefiro gastar meu tempo com pessoas com valor mais alto, certo? Não que eu não converse com gente simples, eu converso com gente simples o tempo todo, né? Inclusive gosto muito de conversar, aprendo muito, né? Principalmente na África, se conversa com as pessoas simples, elas têm tanto conhecimento perdido assim. Tem coisas que, obviamente, eu não concordo, tem coisas que eu concordo, mas, assim, a gente tem que respeitar a cultura de cada um, né? É isso. Se você quiser, por exemplo, as pessoas falam assim, em tal país as pessoas usam tal roupa, e isso é errado. Não, se você for morar lá, você vai ter que usar tal roupa e acabou, entendeu? Cala a boca e segue a cultura do local. Mas é por aí, né? Então, agora, dentro da sua casa, você faz o que você quiser.
Mas é isso, pessoal. Então, assim, respondendo, não penso que eu sou uma false flag, que nem o pessoal tá falando aí, certo? O cara, inclusive, aqui admite, né? Diz assim, não te conheço, lembro do senhor morando num lugar esmo, né? E ele fala assim, de certa forma me ajudou, pois eu escolhi esse estilo de vida como opção. Então, você vai lá, o cara diz que eu ajudei e ao mesmo tempo pergunta se eu sou uma false flag. Por quê? Porque, obviamente, o cara confia na hora que aprende, mas não confia depois que alguém fala mal de mim. Pessoal, come on! Por isso que eu falo assim, eu brinco muito, tem a questão da seita do apocalipse. Eu falo muito sobre, falei muito sobre isso, as pessoas se sentem ofendidas. Pessoal, eu não tô afim de esperar o apocalipse estressado, desculpa. Não, negativo. Eu vou gerar emprego, vou continuar gerando emprego, vou continuar gerando riqueza. Espero que o Criador me abençoe com os meus negócios funcionando. E é isso aí, pessoal. Bola pra frente, certo? Tenho muita coisa aí para fazer, muita coisa para aprender, mas o ponto é, pessoal, sabe, o ponto que eu penso, eu vou tentar fazer um curso sobre isso. Tem muitos livros falando sobre o que a gratidão é importante. Por que a gratidão é importante, né? Porque as pessoas, elas são ingratas. É isso que elas são. A maioria das pessoas são ingratas, certo? Óbvio, pessoal, não estou falando do pessoal aí que sempre tá me apoiando aqui. Não tô falando do pessoal que sempre... Pô, tem um monte de comentário, a maioria dos comentários são bons. Não tô falando de vocês, pessoal. Obviamente. Não tô falando do pessoal que tá no Patreon, que, poxa, tem uma paciência enorme comigo. Não tô falando do pessoal que tá na área de membros, que, de certa forma, sempre tá dando uma validação para mim lá, mostrando que, tipo assim, estão me apoiando, gostam dos cursos, mas eu não tô falando de vocês. Eu tô falando, o mundo é assim, sabe? Você vai lá, apoia uma pessoa, indica canal da pessoa, etc, tal. A pessoa diz assim, Afonso, você indicou meu canal, nunca, meu canal cresceu tanto, ou nunca vendi tanta coisa que você me indicou, etc. E depois passa aí 1 ano ou 2 as pessoas fazem isso, entendeu? E eu vou te falar, teve um cara que teve a pachorra de fazer um vídeo contra mim. Morre aqui, não preciso falar quem que é. Não quero divulgar ninguém. Não quero divulgar nenhum bosta. Ponto. Nenhum. Mas teve um cara que teve a pachorra de fazer um vídeo reclamando de mim e falou assim, esse cara que eu ajudei tanto, tipo assim, nunca indicou meu canal, nunca me ajudou em porra nenhuma. Zero. Tipo assim. E o cara vai lá falar uma coisa dessa e fala assim, as pessoas são retardadas? O que acontece? Tipo assim. Mas é isso, pessoal, não tô desabafando. Só tô falando o seguinte, olha, a lição do que eu tô falando hoje, essa conversa aqui de 40 minutos, bom, não importa. Eu queria fazer vídeos curtos, eu não consigo, pessoal, falo demais. Mas, põe na velocidade 2, né? E aí eu pareço um cara mais louco assim ainda. Mas o ponto as pessoas, elas deviam ser mais gratas, sabe? E outra coisa, a seita do apocalipse, esse era o negócio do vídeo. Tipo assim, sim, eu já caí nessa vibração, nessa vibe, essa vibe é pesada e não te leva a muito lugar. Principalmente se o apocalipse acontecer daqui 100 anos. É por isso que o pessoal fica louco quando eu falo assim, e se o apocalipse acontecer daqui 500 anos ou 200 anos? Aí a pessoa fica louca, porque não, tô aqui vivendo nesse ambiente hostil, certo? Imagina que o apocalipse vai ser amanhã. E, né? Eu acho que pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas a gente tem que trabalhar com a hipótese de ser em longo termo, principalmente quem tem criança. Como você vai falar para seus filhos assim, não estuda, porque o apocalipse vai ser daqui 10 anos? Não pode, entendeu? Certo? Né? A minha filha agora terminou os estudos dela e falou para mim, pai, eu quero entrar na faculdade. Eu falei, tá bom, hein? Tá tudo bem, só que eu falei, só que é o seguinte, a faculdade tem esse problema, esse, aquele, etc, tal, mas você é uma pessoa que conhece a Bíblia, você conhece a Torá, você conhece direitinho, tipo assim, você tem que ser orgulho do papai, tipo assim, não faça nada errado, ponto, certo? Então, sim, aprovei, tipo, escolhi uma faculdade legal, né, que eu gosto, inclusive, então, tipo assim, beleza, né? Bem caro, inclusive. Mas tudo bem, o ponto que importa olha, a gente tem que, sabe, dar liberdade para as crianças saberem que existe um futuro. Você não pode pegar e falar, não, o apocalipse é amanhã e não vai ter futuro para você. Não existe isso, pessoal. Isso está na mão do Criador dos céus e da terra, só dele, né? Então, assim, e outra coisa, né, sempre aparece alguém, eu não sei quem espalhou esse boato, né, mas foi assim, uma vez eu fiz um curso com uma colega, e o curso era assim, os próximos 50 anos, e era sobre inteligência artificial, sobre energia, energia verde,
e sobre emprego, o futuro dos empregos, a questão da depopulação da Terra, essas coisas, né? Coisas que estão acontecendo, o Elon Musk está falando isso o tempo todo também, só que a gente fez esse curso já, né, há muito tempo atrás. Eu não sei por que alguém, que não fez o curso, obviamente, vinculou aquilo com o Apocalipse. E aí as pessoas falam assim, aparece alguém aqui, Afonso, você ganha dinheiro com o curso do Apocalipse. O pessoal nunca fez curso de Apocalipse. Nenhum curso, nenhum, zero bola, não fiz, certo? Fiz curso de batalha espiritual, certo? Fiz curso, sei lá, casamento, fiz curso sobre pensando no futuro, mas nunca fiz curso sobre Apocalipse, né? Mas sempre vai aparecer. Pessoal, o que mais tem nesse mundo é mentiroso. Agora, poxa, eu queria falar sobre isso, meu, é muito interessante isso. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Vou fazer isso vinculado a um vídeo de inteligência artificial. Vou explicar para vocês o que a gente deve tomar cuidado, certo? Em termos religiosos. É muito interessante isso. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, senão a gente vai ficar 2 horas falando aqui. E sim, pessoal, as pessoas falam assim, Afonso, eu gostaria de um dia estar no restaurante tomando vinho com você, etc, tal. Sim, quando eu estou no restaurante tomando vinho com a minha esposa, eu fico 3, 4 horas falando. Sim. E a minha esposa, às vezes, ela fica... Às vezes, eu gravei um vídeo no restaurante que ela falou assim para mim, Afonso, posso gravar você falando? Eu falei, por quê? Ela falou, você pode colocar no YouTube, é tão interessante. Assim, a minha esposa, ela vive falando assim, que a coisa que ela mais gosta do mundo é sair pra tomar vinho comigo, né? Porque assim, é lógico, a gente toma vinho em casa? Toma. Só que tem criança gritando, brigando, eles brigam entre eles, brincam, e aí coloca pra passar o Thundercats, e aí tem o barulho do, né, do desenho, essas coisas todas. Então, quando a gente tá mais tranquilo assim, né? Inclusive ontem mesmo, saí pra tomar umas margueritas com minha esposa, né? Mas é isso, pessoal. E sim, o papo sempre é bom. Não só a minha conversa, como a conversa da minha esposa, pessoal. Se vocês acham que a minha conversa é boa, vocês não viram da minha esposa. Eu gosto de conversar com minha esposa muito, né? Inclusive, eu gravei um vídeo. Eu tive que gravar, porque minha esposa estava falando uma coisa pra mim que eu não sabia. Não sabia. E ela me falou uma coisa tão bonita, eu até gravei um vídeo dela aí falando, mas isso é outra história. Não vai estar aqui. Mas a minha esposa, ela sempre me emociona muito, assim. E, puxa, minha esposa é aquela pessoa, assim, nota 10, né? Eu gosto muito de conversar com minha esposa. Tipo assim, é sempre um prazer conversar com ela. Se vocês acham que, tipo assim, conversar comigo é legal, vocês não imaginam o quanto eu curto conversar com minha esposa. Mas tudo bem, vamos parar por aqui, vai. Mas é isso, vamos finalizar. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E... eu vou voltar a fazer vídeos aqui o máximo que eu puder, tá bom? O máximo que eu puder, certo? Dica de empresário, a gente sempre faz o melhor que a gente pode. É isso aí, mas é isso, pessoal. Por hoje é isso, muito obrigado a todos. E eu gosto muito de vocês aí, eu gosto dos comentários. E vocês sempre estão me apoiando de alguma forma, ou me validando lá no Patreon, ou na área de membros, que agora já tá fechada, né? Mas, poxa, pessoal, só tenho a agradecer vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, e eu vou ignorar a meia dúzia de pernilongo que fica por aí falando merda. É chato, hein? É chato. Se você acha que um pernilongo não estraga sua noite de sono, estraga. Mas tudo bem, vamos ignorar. Por hoje é isso, muito obrigado a todos. Até mais.